Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 29 de Av, 5.783 a contar da criação. Estamos no dia 16 de agosto de 2023, da nossa Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias, né? Hoje nós estamos na terça-feira, terceiro dia da semana, e portanto nós estamos na nossa terceira leitura da nossa Parashá, né? Então nós vamos hoje fazer reflexões sobre os direitos dos sacerdotes e dos levitas, né? E nós vamos ter a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a questão de fortalecer, né, o sacerdote interior, que tem conexão com Pinhas, né? Então nós estaremos dentro desse aspecto aí. Hoje é o terceiro dia para o Shabat, então nós estamos aí na nossa preparação para podermos receber Shabat, homenagearmos o Shabat, o sagrado dia do Shabat, ok? Baruch Hashem, com referência a essa questão aí. Os últimos dias, né, nós estamos aí tendo uma diversidade aí correndo, né, sobre questão de enfermidade, saúde, né, do nosso cunhado Wilson Júnior, né, e rogamos aí que as preces sejam renovadas, né, porque as próximas horas são cruciais para os acontecimentos referentes a ele. E que realmente, né, a nossa presença e as nossas preces realizadas nesses dias possa realmente fazer com que a sua alma divina esteja em paz com Deus, que é o mais importante de tudo, né? Então, nós rogamos aí aos amados a continuidade das preces, né? O Wilson Júnior, filho de Wilson, para Refuah Shelema, né? Que é a cura completa, para que realmente, acima de tudo, seja feita a vontade de Hashem. As próximas 48 horas são horas decisivas, momentos decisivos, e que, acima de tudo, seja feita a vontade de Hashem. Ok? A nossa aliá de hoje, né? Ela está no capítulo 18 de Deuteronômio, a partir do verso 1 até o verso 5, que é a nossa aliá de hoje, né, o terceiro dia da semana. Antes de nós falarmos, né, sobre a nossa aliá de hoje, né, nós estamos aí finalizando o mês de Av e vamos adentrar no mês de Elul, né, que é o último mês do ano judaico. Então, hoje, nós até o pôr do sol estamos no dia 29 do mês Av. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no dia 30 de Av. E ao pôr do sol de amanhã, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês Elul, né? Então amanhã estaremos falando algumas coisas com referência ao mês de Elul, né? E nos próximos dias estaremos aí focando sobre o mês de Elul, porque há muitas coisas para nós fazermos no mês de Elul. Ok? Então vamos começar a trazer a partir de amanhã com referência ao mês de Elul. E o mês de Elul, ele está muito conectado com a questão de Tzedakah, né? Atos de bondade, de caridade, acima de tudo atos de justiça, para que em tudo nós possamos realmente expressar a presença divina através da nossa Tzedakah, né? Dentro desse campo, ofertas, dízimos e doações, bem como, né, os atos de bondade, de caridade, atos de justiça. Os nossos mestres falam para conosco, né, os nossos mestres do Rabad, que há dois tipos, né, realmente de doações, né? Cada homem, segundo sua capacidade de doar, consistente com a bênção de Hashem, teu Deus, né? Está em Deuteronômio capítulo 16, versos 10 a 17, essa questão. Então a Torá, ela nos instrui aqui dois tipos diferentes de doação. Um é por generosidade e o outro é por capacidade de doar. Esses dois tipos de doação correspondem às duas diferentes abordagens que a pessoa poderia corretamente ter em relação à caridade.
sempre refletindo os meios financeiros do indivíduo. Primeiro, a Torá aborda uma pessoa que não é particularmente rica, que poderia facilmente justificar o uso de todas as suas posses para as próprias necessidades e dos seus dependentes. Nesse caso, a Torá apela à sua generosidade, instruindo-o a ser benevolente e generoso, até mesmo além daquilo que pode ser esperado e exigido dele, tendo em vista que ele não é particularmente rico, ou seja, ele é uma pessoa assalariada, vive de bico, né, não tem um salário garantido ou algo semelhante, né? Mas aí é apelada à generosidade da pessoa realmente fazer a sua doação com generosidade. A instrução sobre doar, segundo a capacidade de doar, porém a Torá exige um passo além da generosidade. Nesse exemplo, a Torá está abordando alguém que é afluente e está consciente de que Deus o abençoou com fartura, bem além de suas necessidades. Ele também reconhece que Deus provê sustento para toda a humanidade. Alguns têm a boa sorte, né, de ganhá-lo por si mesmo. Outros precisam depender da generosidade de outros, né, para receber o sustento designado por eles, aliás. Portanto, ele compreende que Deus o destinou a ser provedor dos fundos destinados aos outros também. E, portanto, é lógico que para ele ser generoso, pois a pessoa sabe que o dinheiro é devido à caridade e ele não o considera como seu. Mesmo assim, a Torá ainda menciona a cordialidade com a qual ele doa. Ele não deveria doar de má vontade, mas segundo sua capacidade de doar, com o calor e o entusiasmo, né, com que uma pessoa dá um presente, né? Até que nesse ponto, né, nós temos essa questão dos dois tipos de doações, a generosidade e a capacidade de doar. A generosidade está conectada com a pessoa que é mais pobre, mas ela tem realmente diante de si o desafio de fazer doações, de fazer atos de bondade, de caridade, fazer doações, ofertas, dízimos, etc. e tal, certo? Nesse primeiro caso aqui, sobre a generosidade, a pessoa ela pode não ser rica, mas é apelado ao bom senso, né, em que ela precisa ser uma pessoa benevolente e generosa e fazer uma doação, fazer atos de bondade, de caridade, e confiar que Deus sempre é o provedor de todas as situações. Então, a pessoa em si, né, ela é desafiada na sua generosidade, que significa, eu não tenho capacidade para fazer grandes doações, mas a pequena doação que eu posso fazer, essa eu faço com generosidade, né, revelando, manifestando, né, através disto, um ato de benevolência e generosidade. E quanto mais no sentido, né, ela faz um pouco mais além do que é desafio para ela, né, devido às suas poucas condições, mais será provida para ela o seu sustento, o seu ganho e vitórias e sucesso e prosperidade vem da parte de Hashem. Então esse primeiro tipo, generosidade, é o senso da benevolência e da generosidade. A pessoa ela não tem a capacidade de ser rica, a capacidade de prover grandes doações, mas o mínimo que ela pode fazer, ela fazendo com amor e com alegria, isso lhe será de grande recompensa. Dentro do segundo tipo, que é a capacidade de doar, o que os nossos mestres falam é exatamente aquela pessoa que ela é rica. Ela tem muito mais do que precisa para viver. Não estamos falando aqui a pessoa que, no caso, ela tem as suas, como que fala, né? Os seus luxos,
né? Ah, mas o meu dinheiro é pouco para manter os meus luxos, né? Aí é uma outra história, aí está dentro do egocentrismo, está dentro da luxúria, está dentro do materialismo, etc. e tal. Mas aqui se fala do base, daquilo que é o suficiente para a pessoa viver e sobreviver. Então, quando a pessoa ela é mais abastada, ela tem muito mais, né? Ela é rica, né? Então, nesse campo aqui é a capacidade de doar. Então, ela pode doar muito mais do que a pessoa mais pobre. E nesse aspecto aqui, então, ela vai doar, sendo que ela sempre vai ter aquela fé e confiança em Deus de que Ele é, de fato, o único provedor. Que Ele proveu para ele, né, que Deus proveu para ele o sustento mais do que o suficiente para a sua sobrevivência, da sua família, né, no seu dia a dia. E ele foi agraciado com riquezas, com fartura, para poder prover mais ainda, realmente, para os destinos nobres, onde há estudo de Torá, comunidades, sinagogas, Benenor, bem como também ao pobre, ao necessitado, à viúva, ao órfão e etc. e tal. Então, esta questão aqui, segundo a sua capacidade de doar, a pessoa precisa tomar muito cuidado para que ela não venha doar de má vontade. Porque se ela fizer uma doação de má vontade, ela vai perder todo o mérito da sua doação. E se o mérito da doação está em Deus realmente prover para a pessoa, no mínimo 2 vezes daquilo que ela trouxe como a sua doação, oferta, dízimo, etc. e tal, como diz Maimônides, né? Então, se Deus provê no mínimo 2 vezes, e a pessoa a si mesma, ela sente má vontade, tristeza, angústia, porque ela está fazendo uma doação, um dízimo, uma oferta, né? Então ela perde o mérito da sua doação, o mérito de poder estar dentro do campo das doações que Hashem lança para o ser humano, para que Deus esteja à frente de todas as coisas e que a pessoa esteja de fato realmente com a fé e confiança que somente Deus é o provedor de todas as coisas, ok? Então, desta forma, a sequência na qual a Torá aborda esses 2 tipos de doadores nos ensina que um tipo de caridade vai levar ao outro automaticamente. Se você doar generosamente, mesmo quando os seus fundos estão limitados, então será abençoado para estar numa posição em que não vai mais requerer uma ordem para ser generoso. Deus o abençoará com prosperidade, de tal forma que sua caridade será autocompreendida. E além disso, ele lhe concederá um espírito nobre de presentear, doar para a caridade de forma calorosa e feliz. E principalmente agora, a partir do mês de Elul, que nós vamos adentrar, né, devemos acrescentar uma tzedakah, pois traz 2 benefícios no mês de Elul, certo? Então, no mês de Elul, que nós vamos entrar agora ao pôr do sol, de quinta-feira, ao pôr do sol de quinta-feira, nós vamos adentrar no primeiro dia de Elul. Então, principalmente agora, com a questão do mês de Elul, né, devemos acrescentar uma tzedakah, pois traz 2 benefícios. Primeiro, aumenta nossos méritos no julgamento de Rosh Hashanah. Então, aumenta méritos para que o juízo em Rosh Hashanah, o ano novo, ele seja mais brando para conosco. E o segundo benefício atrai bênçãos divinas reveladamente em saúde, parnassá, que significa sustento diário, e bênçãos para a família. Então, a partir do pôr do sol de quinta-feira, à medida que nós vamos acrescentando, uma tzedakah
nas nossas ofertas, doações, dízimos, etc. e tal, né? Então, nós temos à nossa disposição, principalmente se nós fazemos com amor, com alegria, com generosidade, com entusiasmo, né? Com calor, realmente, de estar fazendo a Tzedakah, né? No sentido de poder agradecer a Deus pela oportunidade. Então nós teremos de fato esses dois grandes benefícios. O primeiro, né, aumenta os nossos méritos no julgamento de Rosh Hashanah. O julgamento em Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, se torna mais brando. E o segundo é exatamente as bênçãos divinas que são reveladas aqui e agora, que é saúde, Parnassá, que significa sustento diário, e bênção para a família. Então esses são os nossos desafios que nós vamos enfrentar aí dentro da questão da Tzedakah, né, durante o mês de Elul. Então que você tenha isso em mente, né, para que realmente em tudo você seja agraciado com o favor divino. Baruch Hashem. A nossa terceira leitura, capítulo 18 de Deuteronômio, a partir do versículo 1 até o versículo 5, nós temos aí sobre a questão dos direitos dos sacerdotes e dos levitas, né? Então aí nos fala, né, os sacerdotes que são da tribo de Levi não terão uma porção, né, nenhuma dos espólios de guerra, nem terão nenhuma herança da terra junto com o restante do povo judeu. Isso se aplica a todos os sacerdotes da tribo de Levi. Assim, o sacerdote e o levita comerão as oferendas de fogo de Deus, que é a terumá e os dízimos, que são levados à presença dos Kohanim, que ele julgou para eles. Que ele legou para eles, né, que o Eterno liberou para a tribo de Levi. Mas o sacerdote não terá nenhuma herança territorial entre os seus irmãos. Deus é sua herança, como ele lhe disse a Arão, né? Esses são os direitos dos sacerdotes do povo. Quando algum boi ou carneiro for abatido, ao sacerdote será dada a perna dianteira, as mandíbulas com a língua e o final do estômago. Você lhe dará a terumá, que é a primeira porção de grão, seu vinho e seu azeite. Você lhe dará a primeira tosquia da lã de seu carneiro, pois Deus, seu Deus, o escolheu dentre todas as suas tribos, para ficar parado e servir em nome de Deus, ele e seus filhos, todos os dias, né? Então, essas são as funções do sacerdote, mas são aqui também, né, os direitos, a recompensa, as bênçãos para a vida dos sacerdotes. O nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós, dentro dessa reflexão, né, a respeito de fortalecer o sacerdote interior. Então nos diz assim: aos sacerdotes foram atribuídas essas partes específicas de nossos animais em honra a Pinhas, neto de Aharon. No episódio da execução do devasso Zimri, né, Pinhas utilizou suas bochechas para rezar, pedindo ajuda a Deus quando precisou usar o seu braço para atravessar com a espada o estômago daqueles que estavam desafiando a Deus, né? Então, nesse episódio aí de Zimri, né, o devasso Zimri, né, e a princesa midianita, né, Cozbi, que estava cometendo um grande pecado no meio do povo judeu, e a praga começou a matar o povo judeu. Então, Pinhas, ele toma posse de uma lança, né, e ele pega o casal em flagrante, né, no ato pernicioso, tendo em vista que ele era um judeu e ela era uma não judia, portanto uma gentia, né? Então Zimri, né, ele veio coabitar no meio do acampamento exatamente com uma idólatra, né? E aí trouxe realmente maldição para o povo e começou o povo a morrer. Então, Pinhas, tomado pelo zelo divino,
ele simplesmente toma posse de uma lança, pega o casal em flagrante e transpassa o casal com a sua lança. E quando fala aqui, né, os nossos mestres, o nosso Rebbe, que ele utilizou suas bochechas para rezar pedindo força a Deus, ajuda a Deus. Por quê? Porque quando ele transpassa com a sua lança o casal, né, então ele é exigido muita força, né? Então ele tem que cerrar os dentes, né? Então ao cerrar os dentes ele faz a sua prece, né, com a bochecha, né? Então cerra os dentes, né? Senhor, me ajude, dê-me força, Senhor. Então ele usa as bochechas para pedir socorro a Hashem, ok? Então, como o povo judeu é considerado por Deus como uma nação de sacerdotes e um povo sagrado, todos temos que aprender com o exemplo de Pinhas. Quando enfrentamos as forças dentro ou fora de nós, que se opõem ao contínuo progresso do mundo rumo ao seu objetivo divino, que é exatamente transformar o mundo para ser a moradia divina, que esse é o progresso que o mundo precisa ter, e nós precisamos batalhar para realmente vivenciarmos isso no nosso dia a dia, transformar este mundo para ser a moradia de Deus, né? Então devemos invocar o nosso Pinhas interior, né? Que Pinhas ele foi elevado ao cargo de sacerdote. Então, o nosso sacerdote interior, Pinhas, né, para superar a nossa obstinação ou a dos outros, com todo o tremendo poder da santidade. Então, este fortalecer o sacerdote interior, né, ou cultivar o sacerdote interior, significa que nós precisamos fortalecer o nosso Pinhas interior. Que é exatamente o quê? É o zelo com santidade pela causa de Hashem. Nós não podemos levar a causa de Hashem de forma esculachada, esculhambada, de qualquer jeito. Nós precisamos ter compromisso, seriedade, nós precisamos ter realmente fidelidade, vivermos cada vez mais em santidade para com Hashem e os seus mandamentos, as 7 leis de Noah e as suas ramificações. Porque nós precisamos fortalecer o nosso sacerdote interior, o nosso Pinhas interior. Então, por isso, cultivar, fortalecer o sacerdote interior, para que quando nós estivermos de frente de desafios, né, que querem de todas as formas, né, fazer com que nós não sejamos zelosos pela causa do bem, pelas causas da santidade de Hashem, e venhamos aí querer levar as coisas, né, na água morna, de qualquer jeito, ou algo semelhante, né? Então, nós realmente nos opormos a esse tipo de comportamento e não nos deixarmos sermos vencidos por esse tipo de comportamento, mas que nós possamos realmente utilizar o tremendo poder da santidade, e não somente transformando a nós mesmos, não somente fortalecendo ou cultivando o nosso sacerdote interior, mas nós vivendo na prática esta realidade e fazendo com que as pessoas ao nosso redor e ao nosso derredor possam realmente contemplar a santidade presente em nós e através das nossas vidas. E assim nós estaremos trazendo mais luz divina, mais presença divina, e estaremos transformando este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então, por isso, amados, né, esta é a mensagem de hoje, né? E novamente aí, né, rogamos aos amados a continuidade das preces, né, em favor do nosso cunhado Wilson Júnior, filho de Wilson, né, justamente dentro desse aspecto que a notícia do médico hoje é que as próximas 48 horas são decisivas, ou para o bem ou para o mal, ou para a vida ou para a morte. Então, né, que nós tenhamos aí 48 horas de prece e que, acima de tudo, seja feita a vontade de Hashem. Vamos fortalecer o nosso sacerdote interior e vamos trazer mais santidade para esta terra. Que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Com a graça de Hashem. Até amanhã. Shalom, shalom.